Você já sentiu como se estivesse sumindo? Não é tristeza, não é depressão, é um silêncio novo. É como se o mundo falasse uma língua que você não entende mais e as pessoas ao seu redor parecessem cada vez mais distantes. Você até tenta se encaixar, sorrir, continuar. Mas algo dentro de você está gritando, só que ninguém ouve. Você sente um buraco e tenta preenchê-lo com distrações, conversas, redes sociais, qualquer coisa que te faça esquecer que tem alguma coisa mudando lá dentro. Você não é mais quem era, mas também ainda não sabe quem vai se tornar. E esse espaço entre os dois é insuportavelmente solitário. Mas, e se essa dor for o sinal de que algo está nascendo? E se essa solidão for o parto silencioso do seu verdadeiro eu? E se você não estiver se perdendo, mas finalmente se encontrando? Fica aqui porque o que você vai ouvir agora pode ser o que faltava para sua alma acordar. Você começa a perceber que o problema não são os outros, é você. Você mudou. E agora tudo que antes fazia sentido parece sem cor, sem gosto, sem alma. Você tenta voltar a ser quem era, mas não consegue mais. Tenta rir das mesmas piadas, amar os mesmos amores, confiar nas mesmas mentiras, mas é como se tivesse acordado num filme onde o roteiro já não te representa. Você assiste de fora silencioso, observando o que ninguém parece notar. Os olhos continuam abertos, mas agora enxergam além. Você vê os jogos, as máscaras, as ilusões. E quanto mais você vê, mais só você se sente. Essa é a parte que ninguém te conta sobre o despertar. Ele dói, não é luz, não é paz. É solidão, desintegração, confusão. Porque antes de encontrar quem você é, você precisa enterrar quem você fingia ser. Carl Jung chamou isso de rompimento com a persona. Aquela fachada que a gente veste para agradar, sobreviver, se encaixar. Só que ela não é. Você nunca foi. E chega uma hora em que a alma começa a gritar. Ela quer liberdade, ela quer verdade. E ela vai destruir tudo que for mentira. É por isso que de repente você se sente perdido. Acorda com um peso no peito, como se estivesse de luto por algo que não entende. Mas você está em luto pela sua antiga versão. Aquela que se calava para manter a paz, a que aceitava. Migalhas, para não ficar só a que sorria por obrigação. Se adaptava por medo e implorava por validação. Ela está morrendo e o processo não é bonito. É brutal. Você sente vontade de sumir, de se esconder, de se isolar. E faz isso. Não responde mais com a mesma empolgação. Não busca mais os mesmos lugares. Não sente mais prazer nas mesmas distrações. O mundo começa a te parecer superficial. As pessoas automáticas, as conversas repetitivas. Você tenta se encaixar. Mas algo sempre falta, uma sensação de isso não é para mim. E isso te assusta, porque se nada mais serve, então o que sobra o vazio. E é aí que entra Neville Goddard, porque nesse momento em que tudo desmorona por fora, o que sobra é o que você cria por dentro. Neville dizia, você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E esse deserto que você está atravessando agora é a transição entre o que você era e o que está prestes a se tornar. Mas ninguém te prepara para esse deserto. Ninguém te diz que ao despertar, você vai se afastar, que sua energia vai começar a rejeitar tudo que te mantinha pequeno, que os amigos vão sumir, que as pessoas vão te chamar de frio, estranho, distante, vão dizer que você está mudado e vão dizer com raiva, como se fosse errado evoluir. Mas a verdade é, você não está ficando estranho. Você está ficando consciente. E isso incomoda quem ainda vive no piloto automático. Esse é o preço do despertar. Você começa a enxergar as dinâmicas ocultas, os relacionamentos baseados em carência, as conversas cheias de ego, os lugares onde você se anulava para caber. Tudo isso vira poeira diante da sua nova visão. E a cada passo você se sente mais só. Mas é uma solidão sagrada. Ela está te preparando. Porque antes de se conectar com o mundo de verdade, você precisa se reconectar com sua essência. É por isso que o silêncio se torna sua nova casa. O barulho externo já não serve. Você precisa ouvir algo mais profundo, algo que vem de dentro. Mas aí vem o medo. O medo de ter perdido tudo, de não conseguir mais amar, pertencer, confiar.
E é aqui que muitos desistem. Tentam voltar ao que era, mas já não cabe. É como tentar entrar num corpo que já não é seu. Você cresceu e agora está sozinho, mas finalmente inteiro. Fica aí, tá fazendo sentido, né? Se tudo isso tá mexendo contigo, faz um favor pra gente. Deixa o like, se inscreve aqui no canal e comenta aí embaixo o que mais mexeu com a sua cabeça. Até agora, cada curtida, cada comentário, cada inscrição ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais gente. Pessoas que talvez agora estejam passando exatamente pelo que você já passou, ou precisando ouvir exatamente essa mensagem. E o que vem agora pode ser exatamente o que estava faltando na sua vida. Porque a partir daqui, eu não vou mais aliviar. Você lembra de quando ainda acreditava que ser aceito era o suficiente? De quando bastava um elogio para sua autoestima? Respirar por mais um dia você se doava inteiro, só para receber pedaços. Sorria mesmo engolindo o choro e chamava isso de força. Mas no fundo você sabia. Você sentia que tinha algo errado. Só que você calava. Porque todo mundo dizia que isso era viver. Que crescer era aprender a engolir. Que amar era aceitar o pouco que te davam. E que felicidade era manter a pose enquanto sangrava por dentro. Você foi moldado para ser invisível, treinado para obedecer, ensinado a aceitar menos com um sorriso no rosto. Foi condicionado a buscar a aprovação como um cão que busca o osso jogado pelo dono, e chamaram isso de maturidade. Mas agora que você está acordando, a ficha cai. Você percebe o quanto se traiu, o quanto se abandonou para caber num mundo feito por gente, que nem sabe quem é. Essa é a dor do despertar. Olhar para trás e ver que quase toda a sua vida foi vivida como um personagem, uma versão socialmente aceitável, mansa, educada, amável, apagada. Você se adaptou tanto que esqueceu como é ser você. E aí um dia, o colapso vem. Não é uma tragédia, é um acúmulo de silêncios, de angústias, de sorrisos forçados, de vontades engolidas, até que explode. E você percebe que não dá mais. Essa é a queda, a parte que ninguém vê, a parte em que você se tranca no quarto, apaga as luzes e só fica ali ouvindo a própria respiração, tentando lembrar de si mesmo e não encontra nada, porque você não sabe mais quem é. É aqui que Neville Goddard entra com o golpe final. Você é aquilo que você acredita ser e você olha para dentro e não encontra crença nenhuma, só ruínas, só fragmentos, só eco. Você não tem mais fé em nada, nem nos outros, nem em Deus, nem em você. Essa é a humilhação útil, aquela que rasga, que te obriga a parar de mentir para si mesmo, porque agora você enxerga com clareza brutal as amizades que eram conveniência, os relacionamentos que eram apego, os sonhos que não eram seus, as escolhas feitas por medo, as opiniões engolidas por covardia. Você foi o vilão da sua própria história. Você se traiu, você se diminuiu, você se escondeu e agora está pagando o preço da consciência, porque acordar dói. Você tem que abrir mão da ignorância confortável, da ilusão conveniente, do aplauso fácil. Você tem que aceitar que sua versão anterior era falsa, que sua felicidade era forçada, que sua fé era frágil. E é por isso que agora ninguém mais te entende, nem você mesmo. Você não pertence mais ao seu passado, mas também não sabe onde está seu futuro. Você está no meio, na travessia, no lugar onde todas as certezas morrem. E nesse lugar não tem multidão, não tem festa, não tem plateia, tem silêncio, tem dor, tem você, só você. E aí vem a tentação de voltar, de correr de volta para aquilo que já não serve, de aceitar menos, só para não ficar só, de fingir que não viu o que viu. Mas não dá. Porque uma vez que você acorda, não tem como dormir de novo. Você começa a ver Deus nos vazios, nas ausências, no silêncio, e percebe que a solidão que sente não é castigo, é transição. Você não está sendo punido, está sendo lapidado. Carl Jung dizia: a árvore que chega até o céu precisa ter raízes tão profundas no inferno, e você está cavando, está descendo, está enfrentando tudo aquilo que evitou a vida inteira. Suas dores, suas máscaras, suas fraquezas, suas mentiras. É por isso que dói tanto, porque é real. Você achava que despertar era luz, paz,
Flores, mas é sangue deserto. Sombra, é destruição. É renúncia. Você tem que perder tudo o que não é você, para finalmente descobrir quem é. E agora que a ficha caiu, você não quer mais distração, não quer mais mentira, não quer mais metade. Você quer profundidade, presença, propósito. Mas isso tem um preço. Você vai ter que andar sozinho por um tempo. Vai ter que abrir mão da necessidade de ser entendido. Vai ter que aceitar que nem todo mundo vai com você. E vai ter que ser forte o suficiente para continuar mesmo assim. E essa força não vem de fora, vem de dentro. Você já sentiu, né, essa vontade de sumir, de recomeçar, de não depender de mais ninguém para se sentir inteiro. Isso é o começo do fim da sua versão antiga. A solidão que você sente não é o fim, é o começo do que sempre esteve escondido dentro de você. Quando tudo parece ruir, é porque o espaço está sendo criado para algo novo crescer. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos acaba nos dominando. Essa solidão, esse vazio, essa dor, eles não são inimigos, mas mensageiros. Eles vêm te chamar para o encontro mais importante da sua vida, o encontro consigo mesmo. E nesse encontro, você descobre que não está. Só que esse silêncio é, na verdade, uma ponte, um portal que te leva para dentro do seu ser profundo, onde a verdadeira força reside. Neville Goddard ensinava que a imaginação é o solo fértil onde a realidade nasce. Se você está atravessando o deserto, é porque está plantando sementes que ainda não vê. Cada momento de isolamento é um preparo para a grande colheita. Você começa a perceber que não precisa da aprovação dos outros para ser inteiro, que a validação externa sempre foi uma prisão disfarçada e que o poder que buscava fora sempre esteve dentro. Essa solidão, por mais dolorosa que seja, é a voz do seu eu verdadeiro, se manifestando. Ela te desafia a abandonar os velhos padrões, as falsas certezas e a superficialidade, e a criar uma nova realidade, uma vida construída pela sua vontade consciente. Você percebe que não é um fardo carregar essa dor, que ela é a matéria-prima da sua transformação, e que no silêncio nasce a mais profunda conexão com o divino que habita em você. O despertar não é sobre fugir da dor, mas sobre abraçá-la e deixá-la te ensinar sobre permitir que o velho se dissolva para que o novo possa florescer. E essa jornada, embora solitária, é sagrada, porque você está se tornando aquilo que sempre foi destinado a ser. Fica aqui comigo, porque o que vem a seguir vai fazer você sentir que tudo valeu a pena. Agora que você já sentiu o peso dessa solidão, que já caminhou pelo deserto da sua própria alma, é hora de entender o que vem depois, a reconstrução, o renascimento. Carl Jung nos lembra que não podemos nos tornar aquilo que queremos sendo aquilo que somos. E Neville Goddard completa: imagina como se fosse real e será. Você já rompeu com as máscaras, encarou o vazio, enfrentou o silêncio. Agora você tem a chance de criar. Você é o criador da sua própria realidade. Não mais um refém do passado, das dores, das crenças limitantes. Agora você é a luz que nasce da sombra, o guerreiro que encontra força no silêncio, a solidão que você sentiu. Ela era a forja, o fogo que moldou seu espírito, e o que parecia fim era apenas o início. A partir daqui, o que você escolhe construir, quem você decide ser. Porque, no fundo, o que nos define não é o que nos acontece, mas como respondemos ao que nos acontece. E você está respondendo com coragem, com presença. Com verdade, o mundo pode não entender, mas você já não precisa de aprovação, você já não precisa de aplausos, você está inteiro em si mesmo. E essa força, essa nova identidade, é imbatível. Lembre-se, a solidão que você sente não é castigo, é o sinal que você está acordando. É a prova de que o seu eu verdadeiro está emergindo forte e livre. Aqui, a dor vira força, e cada história, um novo começo.